Nesse vídeo eu vim te falar sobre como investir nos fundos imobiliários utilizando o segredo dos maiores investidores do mundo. Ninguém te contou nada sobre isso, eu vou te falar tudo nesse vídeo, então fica comigo até o final. Fala investors, Isaac Venerussi do canal Investe na área, e no vídeo de hoje eu vim falar como investir em fundos imobiliários se utilizando o segredo dos maiores investidores, e ninguém te contou sobre isso. Esse vídeo vai ser o primeiro, então fica comigo até o final. Mas antes eu preciso divulgar ainda mais o conteúdo desse vídeo, que demorou muito tempo a produzir mesmo, e eu preciso da ajuda de vocês, sério. O único jeito de fazer isso é dando like nesse vídeo, assim a gente consegue promover ainda mais o vídeo e alcançando ainda mais o público do YouTube e outras redes sociais também. Então bora pro vídeo. Começamos então com o fator liquidez. E o que é liquidez? Liquidez nada mais é do que a capacidade de reverter a sua aplicação financeira em dinheiro vivo na sua conta corrente. Ou seja, se você tem um dinheiro investido em uma ação, em uma cota, em um ETF, BDR ou qualquer outro ativo, a liquidez nada mais é do que o tempo que você gasta para vender esse ativo e o valor daquele investimento cair na sua conta corrente. Quanto mais rápido, maior a liquidez. E é isso que a gente quer. E é isso que é importante, né? Quando a gente fala sobre liquidez, quanto maior a liquidez, quanto mais rápido a sua venda, mais rápido você consegue vender aquele ativo, o dinheiro já está na sua conta, melhor é para o investimento. Então como que você analisa a questão de liquidez no fundo imobiliário? Tem vários sites que falam sobre fundos imobiliários, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo alguns sites que você pode estar se utilizando, e entrando lá você vai pesquisar sobre os fundos imobiliários com maior liquidez, né? Os fundos que são mais negociados, que possuem maior número de negociação por dia. Então você vai ver lá, os fundos que têm maior liquidez geralmente são os fundos que tem mais gente comprando e vendendo. Então você vai fazer uma lista, ponto número 1 que você tem que fazer, faz uma lista então dos fundos que tem maior liquidez. Então, mas calma, eu sei que vai parecer um pouco longa essa lista, mas não tem problema algum, porque nos próximos pontos a gente vai começar a peneirar sobre os melhores fundos imobiliários, você vai ver. Então bora lá pro segundo ponto. É por isso que então entramos no tópico número 2, segurança, é isso mesmo. É aqui que a gente vai analisar de fato se é seguro ou não investir o seu dinheiro naquele fundo imobiliário. Porque falando a verdade, ninguém quer colocar um dinheiro no tipo de investimento e depois de alguns dias você tá negativo, ou você tá com menos dinheiro do que aquilo que você aplicou inicialmente, não é verdade? E é por isso que de fato a gente estuda a estrutura, a formação daquele fundo imobiliário para ver de fato se ele é seguro ou não. E é por isso que agora nesse ponto eu vou te falar os 4 segredos que os grandes investidores, assim como Warren Buffett, se utiliza na escolha de um investimento. Para você analisar a segurança de um fundo imobiliário, você vai precisar deles. Então se liga só, eu anotei aqui. Primeiro ponto. Esse fundo ele possui um histórico operacional consistente no longo prazo? Para você saber sobre isso, você precisa analisar os relatórios mensais. Diferente do que as ações, os fundos imobiliários eles não possuem um relatório anual, e sim mensal. Então cada mês vai ter um relatório, você vai ter que analisar realmente mês a mês. Eu sugiro se utilizar então do relatório do último mês do ano. Ali vai ter geralmente o acumulado do ano todo e o histórico realmente daquele fundo, tudo que aconteceu naquele fundo naquele decorrer daquele ano. Então é muito importante. Ponto número 2. Esse fundo possui uma perspectiva futura positiva. É aqui que a gente analisa de fato a interferência da economia nacional no fundo e também a questão do aumento do patrimônio daquele fundo. Como assim o aumento do patrimônio? Quando eu falo aumento do patrimônio, essa é aquela administração daquele fundo tá começando a adquirir tá tendo novas aquisições, tá adquirindo novos terrenos, novos apartamentos, novos galpões logísticos, né? Tá aumentando o leque, aumentando o patrimônio, né, daquele fundo e realmente aumentando assim seu valor patrimonial. Como eu falei, né, a respeito da influência econômica nacional, é se realmente a economia está favorável àquele tipo de investimento, àquele tipo de fundo, porque tem vários tipos de fundos imobiliários, né? Tem galpões logísticos, tem lajes corporativas. Aí você tem que ver realmente se a economia está ajudando, está influenciando de fato naquele tipo de fundo imobiliário e se é positivo ou negativo. Terceiro ponto, a gestão desse fundo é racional? É aqui que a gente entra na questão de análise sobre a forma administrativa daquele fundo imobiliário. A gestão daquele fundo está sabendo aplicar o dinheiro captado por meio das emissões das cotas em ativos dentro do fundo imobiliário? Eles estão realmente adquirindo novos galpões, como havia mencionado, eles estão realmente sabendo aportar o dinheiro da forma consciente, de uma forma eficiente e eficaz. É aqui que você tem que estar dando analisada também. E o quarto e último ponto é: a gestão desse fundo é sincera e honesta em expor de fato a realidade daquele fundo para os cotistas, né? A gente vê muitos fundos com uma administração que não é transparente e acaba expondo uma realidade que não é aquela
realmente de fato o que está acontecendo somente para captar mais cotistas e tudo mais. Isso não é legal, né? Você quer realmente colocar seu dinheiro em algum fundo que realmente o administrador ele é sincero com você, ele vai te falar de fato o que está acontecendo naquele fundo, ele vai te falar se realmente está tendo um crescimento, uma desvalorização, uma valorização do fundo, né? E é assim que você analisa isso. Você pode se utilizar também da leitura da carta administrativa, a carta do administrador sobre o fundo, aí ele vai dar a visão dele realmente de como o fundo tá, como que tá o desenvolver desse fundo no decorrer dos anos e também na questão do, como eu disse, né, como não há um relatório anual, é um relatório mensal, o desempenho daquele fundo no mês. Bom, até o momento eu falei sobre liquidez e segurança nas escolhas dos fundos imobiliários e eu sei que isso pode ter deixado um pouquinho de dúvida em você e é por isso que eu quero que nesse momento você deixe aqui embaixo as suas dúvidas, os seus comentários e é por isso que eu vou ler um por um e responder cada um de vocês. Então bora lá, tem dúvida? Já manda aqui embaixo antes da gente continuar o conteúdo. Continuando nosso conteúdo, chegamos então ao último tópico que é a rentabilidade. É aqui que muita gente está curiosa porque é aqui que entra realmente dinheiro no bolso, não é verdade? Bom, é aqui que eu vou te falar agora o pulo do gato que muita gente não sabe, mas antes eu vou te explicar realmente como que você consegue rentabilizar o seu capital com os fundos imobiliários. Isso é muito positivo, gente, vocês vão amar, isso daqui é surreal. Você consegue rentabilizar o seu capital por meio da valorização da cota e por meio do pagamento de proventos desse fundo imobiliário. Ou seja, eu vou te explicar. Se você comprou uma cota em janeiro do ano X, pagou R$10 e em dezembro desse mesmo ano, essa cota tá 15, você teve uma valorização da sua cota, né? Uma valorização de R$5, ou seja, você tá lucrando R$5. Só que, olha que legal, no decorrer do mesmo ano, essa mesma cota que tava aumentando de capital, né? Tava aumentando o valor da cota, já tava te dando lucro aqui, essa mesma cota, ela pagou todo mês para você proventos. E esse proventos cai para você na sua conta como dinheiro líquido. Então, você tem a rentabilidade como? Você ganhou capital com a valorização da cota e o pagamento de proventos, beleza? E aqui que entra os três principais tipos de rentabilização dos fundos imobiliários, que são, primeiro, fundos ganhadores de capital, fundos pagadores de provento e os últimos fundos que são a junção desses dois primeiros, que é ganhadores de capital e pagadores de provento. Só que isso daqui é uma estratégia. Aqui que tá o pulo do gato que pouca gente vê. Isso que é legal, que eu vou te mostrar pra vocês verem que vocês vão ficar doidos, vocês vão curtir demais. Como que você vai saber qual fundo que é cada fundo, certo? Qual fundo que é melhor pagador de provento, qual fundo que é melhor ganhador de capital, né, e tudo mais. Bom, o que você vai fazer? Sabe aquela lista que eu pedi pra vocês fazerem lá em cima sobre liquidez, né, e depois sobre segurança? Bom, lá de cima você já vem descontando, né, os fundos com maior liquidez, com maior segurança, você vai eliminando ali os fundos até chegar nesse ponto. Os fundos que sobraram é aqui que você vai fazer essa análise, beleza? Então vamos lá, pega o seu primeiro fundo imobiliário da sua listinha e nele você vai fazer a seguinte análise de 2 pontos. Primeiro ponto, anota aí, você vai ver a rentabilidade anual do último ano sobre o pagamento de proventos daquele fundo. Ou seja, entra no site que eu havia colocado aqui na descrição do vídeo, vê a rentabilidade anual como pagamentos de proventos, que é aquele valor que todo mês aquela cota paga para você e soma aquela porcentagem. Coloca ela no cantinho. Segundo ponto, do mesmo fundo imobiliário, você vai pegar o valor da cota, mas não o valor da cota que é negociado. Falei errado. Desculpe! O valor patrimonial da cota. É aqui que tá o pulo do gato. Vocês vão pegar o valor patrimonial da cota em janeiro daquele mesmo ano e o valor patrimonial da cota em dezembro daquele mesmo ano. E você vai ver a diferença, né? Teve uma valorização, desvalorização. Teve uma valorização? Quantos por cento que valorizou? Agora, a rentabilidade real, e aqui que muita gente não calcula isso. Aqui que a rentabilidade real é a somatória da rentabilidade em pagamento de proventos mais a rentabilidade como ganho de capital do valor patrimonial, não é o valor da cota, que é diferente. O valor da cota é a expectativa que as pessoas colocam naquela cota, naquele fundo imobiliário e que gera aquele valor. Mas o valor patrimonial da cota é realmente o valor que vale todo o patrimônio daquele fundo imobiliário. E aquele é o valor real, aquele é o valor realmente, se vender todos os ativos que eles têm, todos os galpões logísticos, lógica corporativa, quanto que vai ter em dinheiro, beleza? Ali que é o valor real. Então é ele que você tem que calcular. Depois você vai fazer o seguinte, você chegou à conclusão realmente de qual foi a rentabilidade no pagamento de proventos e a rentabilidade no ganho de capital com o valor patrimonial da cota, para você achar realmente, de fato, a rentabilidade real desse tipo de fundo imobiliário, é somar realmente esses dois. Somando eles dois, você vai ter a rentabilidade
de fato que aquele fundo imobiliário te deu. E aí que tá a estratégia que você tem que pensar realmente qual é a mais adaptável, né? Qual realmente vai de encontro com as suas necessidades, o seu tipo de investidor, que é o quê? Se você quer comprar realmente um fundo imobiliário bom pagador de proventos, né? Fundo imobiliário que realmente paga uma rentabilidade de proventos alta, você vai realmente ver esse tipo de rentabilidade, que tem pagamento de proventos acima da média. Se você quer realmente um fundo que para ganho de capital, que não é um fundo tão bom pagador de proventos, que é bom em ganho de capital, você vai naquele outro que teve uma valorização do seu valor patrimonial muito alto. Só que aqui que tá o esquema, né? Aqui que tá a observação. Não é porque um fundo imobiliário teve uma rentabilidade muito alta na questão de ganho de capital que você tem que comprar ele. Não é isso. A forma de você lucrar de fato é comprar barato e vender caro. O que isso significa, né? Qual a chave de ouro? É você encontrar um fundo imobiliário que concilia os dois tipos de rentabilidade, né, pagamento de proventos e também ganho de capital, e comprar esse fundo imobiliário com valor sobre o valor patrimonial da cota barato, ou seja, menos que 1. O que isso significa? Se o valor patrimonial daquela cota, daquele fundo imobiliário que você viu que tem proventos muito bons e também o valor de crescimento de capital muito bom, ele tá menos, ele tá abaixo de 1, ele tá barato, ele tá valendo menos do que realmente ele vale. Ou seja, imagina, quando eu falei que o valor patrimonial da cota é aquilo que ele vale de fato, às vezes o mercado ele estipula que o valor está abaixo daquilo, e realmente se ele está abaixo e as condições econômicas tão favorável, aí que está o poder de barganha. É aí que você pode comprar e depois, quando ele voltar ao patamar normal, né, que ele vai, vamos supor que ele vale 10 e o mercado está cotando ele a 5 e não tem problema algum. Às vezes o mercado cota por causa de uma notícia qualquer que às vezes nem mexe na perspectiva futura de crescimento. Se você comprar 5, quando ele voltar no patamar normal dele, você já vai ter uma rentabilidade muito alta de 5 para 10, fora o pagamento de proventos que aquela cota vai te dar. Então é uma estratégia muito boa que poucas pessoas analisam. É aqui que você pode ganhar muitos % em cima do investimento em fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário que você consegue bater fácil. Eu fiz a pesquisa sobre isso e posso mostrar para vocês aqui embaixo, se vocês pedirem para mim, que é o que? Eles batem o CDI, o IFIX e até mesmo o Ibovespa. Eu não tô dizendo o Ibovespa no melhor dos anos deles, mas realmente tem fundo imobiliário que bate realmente o Ibovespa. Sabia não? E esses são os pontos principais para você analisar um fundo imobiliário, para realmente ver se ele vai entrar ou não na sua carteira de investimento. É aqui que tá a nata do leite, gente. Se você realmente, eu sei que você realmente gostou desse conteúdo, não vou nem perguntar, eu sei que você gostou e aprendeu muita coisa nova, e eu preciso da sua ajuda para continuar promovendo esse tipo de conteúdo. E sabe como você me ajuda? Deixando sua inscrição aqui embaixo. Clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho também para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? Se você não deixou seu like, deixa seu like, porque é assim que a gente começa a compartilhar ainda mais esse vídeo para mais público, e eu quero atingir ainda mais pessoas. Vamos ajudar um ajudando o outro, a gente vai muito longe e a gente começa a investir ainda melhor do que a gente já investe, não é verdade? Gente, obrigado pela atenção de vocês e ó, acredito, porque se eles chegarem, você também pode chegar. Bora!